Hoje eu queria falar de uma situação que os professores comentam muito, né? De que à medida que a gente encontra alguém que sabe que a gente estuda psicologia, já começam as consultas informais, né? Então aí todo mundo já tem uma história para contar, já tem uma pergunta para fazer, já quer contar o caso do amigo, né? Do amigo, né? Que na verdade buscando resposta para algumas aflições, e hoje aconteceu isso comigo. Eu fui fazer um exame bem cedo e ali, enquanto a gente esperava ali na sala de espera, uma pessoa começou a conversar comigo, enfim, em algum momento eu mencionei, ou ela perguntou, e eu disse que eu estudava psicologia, e aí pronto, certeiro, veio a pergunta, então, porque eu tô lidando com uma situação muito diferente agora, ela estava me dizendo que ela fez 52 anos, etc. Me contou um pouco a história dela e eu estava ouvindo, né? Para mim é até importante porque eu treino a escuta ativa e tudo mais. E ela me disse, por que eu me sinto tão sozinha? E aí foi super interessante, eu falei, olha, começou a acontecer comigo isso, começou. Todo lugar que eu vou, alguém faz uma pergunta, quando fica sabendo da psicologia, quer falar de algum livro que leu, todo mundo se intitula um pouco psicólogo, então é sempre divertido, né? Eu levo mais pro lado da comédia, né? É cômico. Mas nesse caso, eu senti que realmente ela estava depositando em mim, assim, uma confiança, ela tinha uma necessidade de resposta. Então ela me perguntou, por que eu me sinto tão sozinha? E eu falei, olha, a gente estuda bastante, né? As emoções, as sensações e tudo isso. E eu tenho um palpite, né? Que a maioria das pessoas não pensa a vida em profundidade, né? É muito improvável você encontrar uma pessoa com a mesma profundidade nossa, ou que tem interesse, né, em falar sobre a vida, em pensar sobre a vida. Então, pessoas mais inteligentes, mais estudiosas, mais profundas, elas têm essa sensação de se sentirem sozinhas, né? Porque não encontra esse outro par, não encontra esse lugar, né, de fala ou uma pessoa interessada na escuta, ou essa troca, né, que a gente precisa. E eu tenho para mim que a maioria das pessoas, né, que existem dois caminhos. Ou a pessoa opta pela sinceridade, né, e é isso que a gente está comentando aqui agora, de, né, realmente buscar entender a vida, pensar sobre suas atitudes, ir a fundo, ou a pessoa busca ser aceito, e para ser aceito ela reduz o filtro e serve qualquer coisa. Então, se você está do lado, desse lado da sinceridade que eu falei, desse aprofundamento, sim, faz parte lidar com a solidão. A gente se sente um pouco sozinho no sentido de é muito bom conviver com a gente mesmo, nos satisfaz, mas naqueles momentos em que a gente precisa do outro e que a gente busca o outro, a gente não encontra uma outra pessoa, né? Muito improvável de encontrar uma outra pessoa nesse nível de interesse e nesse nível de profundidade. E ela falou, é isso que eu percebo. Às vezes eu desço no condomínio, começo a conversar, mas é sempre falar sobre pessoas, ou é fofocar, ou é falar frases soltas, ou comentários padrões, ou o que está na mídia. Então é uma conversa muito rasa e é muito difícil encontrar pessoas em que realmente eu volte, né, completa, plena. E aí a conversa foi se desenrolando e realmente é isso, mas não é sinal de quem tem algo errado, muito pelo contrário, não tem nada errado. E a gente tem que aceitar a nossa solidão, eu disse para ela. Eu mesma, quando, né, eu não encontro essa troca, não encontro esse lugar de fala, essa escuta, essa troca, eu gosto muito de escrever, de ler, sabe? De escrever, depois eu leio o que eu escrevo, né? Até comentei com ela que eu ia fazer um vídeo sobre a nossa conversa, porque eu tenho feito vídeos para ir praticando, para depois me assistir, que tudo isso faz parte do curso. Então eu falei, então eu busco isso, né? Eu aceito a minha solidão, eu escrevo bastante, eu leio bastante. Você vê que todos os artistas, né?
eles têm esse lado, né? Esse lado só da criação. E por isso que aquelas músicas nos tocam tanto, né? As músicas nos tocam tanto, aquela letra, né? É quando tem tudo isso, né? Todo esse aprofundamento. E pessoas que gostam muito de explorar a própria companhia, de aproveitar a própria companhia e de ir além, né, do que normalmente a maioria das pessoas vão, né? Quem gosta de descer um degrau a mais e entender mais, normalmente tem essa sensação. E falei para ela, se você ao longo de toda a sua vida encontrar uma, duas pessoas que satisfaçam essa sua necessidade, já se dê por satisfeita, porque é por aí. E tudo bem, e não tem nada errado, e tá tudo bem. Então, ao invés da gente, o importante é a gente parar de brigar com a solidão, porque ela faz parte, né? Porque o outro caminho seria buscar o caminho da aceitação. Então, anular um pouco quem você é, participar da turma, entrar... E é um grupo mais raso, né? Uma curtição. De vez em quando, legal. Mas para ser algo que realmente vá te alimentar ou vá te completar, esquece. Entende? O seu olhar não tem que estar aí. Isso aí é talvez uma válvula de escape em alguns momentos e tal. Mas centrar na exploração da nossa própria companhia é para mim o caminho a ser seguido. E aí a conversa foi e tal, mas na verdade, né? Eu expliquei e detalhei um pouco a nossa conversa, mas o que me chamou a atenção é isso, que realmente agora passou a acontecer isso com bastante frequência. Toda vez que eu comento do curso, da graduação, e à medida que eu vou avançando nos semestres, todo lugar tem alguém com alguma consulta, alguma pergunta, né? Buscando alguma solução, interpretação rápida e de última hora, muito interessante. Chega a ser divertido, né? É isso, mas e daí a riqueza desse curso, né? A riqueza desse curso. É bem isso.